pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente, certo? Hoje nós vamos fazer a correção da nossa lista de exercício, a primeira listazinha aí, ó. Como todas as aulas de vocês vão ocorrer na quarta-feira, nós vamos ter uma correção da lista de exercício em relação à primeira aula, tá? Que está disponível para os senhores. Tranquilinho? Então, pessoal, foco aqui, ó, e vamos corrigir essa lista para a gente poder ficar atento. Lembrando que essa lista, pessoal, está falando sobre a questão da estrutura do DNA e do RNA e também, certo, sobre a origem da vida, tá? Algumas questões da origem da vida que a gente não deu muito destaque. Tranquilo, pessoal? Vamos começar a fazer a correção do exercício agora, que cita mais sobre o DNA. Lembrando que a gente tem uma aula especial sobre o DNA, que é a questão das características dele, vamos dar um destaque depois sobre isso. Vamos começar sem demora nenhuma, né? A questão da correção da nossa lista de exercícios. Solta aí, vamos lá? Então, pessoal, vamos começar aqui, ó. Eu já ia começar a questão 2, mas antes de mais nada, a questão 1, pessoal, fala o seguinte: explica o processo da duplicação do DNA em cada etapa. Essa questão aqui é sobre a nossa aula sobre a estrutura do DNA. Por isso que eu deixei ela já aí para os senhores, porque a gente vai dar um destaque depois. Por isso que não vou nem responder com vocês agora sobre ela. Pulando para a questão 2, né, que estava na verdade, né? Vamos lá. Questão 2 fala o seguinte: a molécula de DNA é constituída por quê, pessoal? Eu quero saber a molécula em si. Uma cadeia de polipeptídeos unidos por um ponte de hidrogênio? Não. Duas cadeias de polipeptídeos formadas por uma dupla hélice? Tá? Também não. Uma cadeia de nucleotídeos que tem capacidade de replicar? Não. Duas cadeias de nucleotídeos unidos por pontes de hidrogênio. Certo? Então a resposta correta, alternativa D de dado, tá? Tranquilinho, pessoal? Vamos lá, continuando. Questão 3 fala o seguinte: numa molécula de DNA, a quantidade, né? Ou seja, a quantidade de adenina mais timina é igual a de citosina e guanina, lembrando sobre as bases nitrogenadas que tínhamos comentado, né, pessoal? Então, citosina mais uracila é igual a timina mais adenina. Ó, citosina é mais uracila, não tem como, né, pessoal? Citosina não se interliga com uracila, isso acontece somente no RNA. Uracila mais adenina, certo? Sim, beleza, só que estamos falando do DNA, isso ocorre no RNA. Guanina mais timina, tranquilo. E citosina mais uracila? Não, tá? Eles não se interligam e isso também só acontece no RNA. Adenina mais citosina, citosina é igual a guanina mais timina. Adenina com citosina não se interliga, né? Tranquilinho? Beleza? Então, pessoal, a resposta correta é qual? A alternativa A. Adenina mais timina é igual a citosina mais guanina. E aí, corretamente, pessoal. Vamos lá, vamos para mais uma questão, né? Questão 4 agora, correto? Questão 4, aí você tem uma sequência. A sequência de nucleotídeos que envolve A, T, G, C, A, C, C, T, ou adenina, timina, guanina, citosina, adenina, citosina, citosina e timina, forma o segmento do DNA de dupla hélice ao se ligar à fita complementar. Eu quero saber o que completa exatamente essa sequência. Então vamos lá. A adenina se liga com quem, pessoal? Com timina, no caso do DNA, tranquilo? Se a adenina se liga com timina, vamos achar então aqui, ó, a adenina não pode ser, porque a adenina não é com adenina. Uracila não é, porque estamos falando do DNA, certo? Timina, ok, nós temos uma aqui, ó, a C, timina, né? Que é adenina com timina, tá? E aqui, ó, D, timina, tá? Adenina com timina, sim, só que logo depois nós temos citosina. Então já estamos descartando. E aqui vamos descartar também. Então a resposta mais correta aí nesse caso, né, pessoal, é a alternativa C, ó. Vamos lá, ó. Adenina com timina, né? Timina com adenina, guanina com citosina, certo? Citosina com guanina, tá? Adenina com timina, assim como duas citosina com duas guanina, timina com adenina. Alternativa C. Tranquilinho, pessoal? Vamos lá então, vamos continuar. Questão 5, uma questão ainda Sesgran-Hill, tá? Vamos acompanhar aí direitinho essa questão. Olha só. Entre as modificações que ocorreram nas condições ambientais
de nosso planeta, algumas foram causadas pelas próprias atividades dos seres vivos, tá? Lembra lá na aula que eu citei sobre os seres vivos, né, que não tinham lá, né, o oxigênio na presença, né? Eles começaram a utilizar a matéria orgânica, que eram heterotróficos, né? E começaram a utilizar esse processo. Quando você utiliza lá, né, pessoal, matéria orgânica heterotrófico, você vai liberar alguma coisinha. Então vamos lá, presta atenção. Os organismos iniciais, ao realizarem a fermentação, determinaram uma grande alteração na atmosfera da Terra primitiva, porque nela introduziram o quê? O que foi introduzido, pessoal? Tá? Se ocorrer uma grande alteração, o que foi introduzido nesse caso? Certo? Foi introduzido, pessoal, exatamente o gás carbônico, tá? Por quê? Porque durante a fermentação, que era o que os heterotróficos faziam, tá? Eles liberam gás carbônico. Então foi isso que foi, certo, liberado na atmosfera primitiva, tá? Então, alternativa aí, B de bola. Nossa, o olhinho do professor tá coçando aqui. B de bola, certo? Então, B de bola, alternativa correta, gás carbônico. Muito bem. Vamos lá. Questão 6. Pela teoria de Oparin, vamos lembrar lá de Oparin, os primeiros seres surgidos na Terra teriam sido... agora ficou fácil, ó. Se na questão 5 já estamos falando sobre isso aqui, ó. Quais são os seres vivos, então, que poderiam ter surgido nesse caso aí, pessoal, ó? São heterotróficos e aeróbicos, tá? Seria nesse caso aí os heterotróficos e aeróbicos? Não. Autotróficos e anaeróbicos? Não. Heterotróficos e anaeróbios, certo? Ou seja, são os seres heterotróficos e os seres anaeróbios, tá? Então esse caso aqui que surgiram, tá, nos primeiros, tá, indivíduos aqui de acordo com a teoria de Oparin. Lembrando, os heterotróficos, os indivíduos que não tinha a capacidade de sustentar, né, a Terra primitiva. Então isso que aconteceu com Oparin. Alternativa então, pessoal, C, correto? Vamos lá, próxima questão. Questão 7, tem uma tabelinha aí que eu coloquei para vocês o seguinte, hein? Coloque na tabela o nome das bases nitrogenadas DNA e RNA. É muito fácil, né, pessoal? Vamos lá. DNA nós temos adenina, timina, guanina e citosina. Tranquilo? Enquanto RNA nós temos adenina, uracila, guanina e citosina. Ok? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Questão 8. A questão 8 falava o seguinte, tá? Vamos prestar atenção na questão 8. A molécula de DNA é constituída por duas fitas. Essas se ligam uma à outra por meio de quê, pessoal? Pontes de hidrogênio, né? Todo mundo lembra lá. Através das pontes de hidrogênio. Que ocorrem, pessoal? Que ocorre o quê? Através do quê? Das bases nitrogenadas, que ocorrem entre as bases nitrogenadas. As partes externas da fita são constituídas por quê, pessoal? Através do quê? De fosfato e pentose, que forma essas estruturas. Tranquilinho aí na questão 8? Então vamos lá. Questão 9. Quando se analisa o DNA, quando se analisa o DNA de espécies variadas, percebe-se que a porcentagem de nucleotídeos de adenina é a mesma de timina. A porcentagem de guanina é idêntica à de citosina. Pode-se concluir, a partir desse resultado, que no DNA a adenina pareia com quem, pessoal? Pareia com timina, enquanto que a guanina forma par com citosina, corretinho? Então é isso mesmo, se é a mesma quantidade você vai ter nesse caso. Tinha uma questãozinha na prova falando sobre isso, não sei se vocês lembram, né? Vamos lá, próxima questão. A molécula de DNA é constituída por duas fitas de polinucleotídeos, certo? Cada fita se liga a outra por meio de pontes de hidrogênio, tá? Que ocorrem,
certo? Entre as bases adenina com timina, citosina e guanina. Cada uma das fitas é uma hélice. Nesse caso, a molécula de DNA é uma dupla hélice, certo? Então, ela é o quê? Ela é uma dupla hélice. Galerinha, tá? Tranquilinho, as questões aí não é difícil, né? Matamos aí numa boa, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Vamos acompanhar as próximas aulas que a gente vai ter mais exercício para a gente poder tirar dúvida, tá? Firme e forte aí, pessoal. Vamos que vamos. Um abraço, certo? E até a nossa próxima aula. Falou!